Fala pessoal, tudo bem? Então, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, pessoal, nós vamos estar falando um pouquinho sobre o else if, tá? Essa é a nossa última aula das condicionais if e else, e nós não poderíamos deixar de falar do else if, tá? Que é uma coisa também muito importante, porque ela nos permite ter mais de uma opção. Por exemplo, nas aulas da idade, eu tinha feito o seguinte, eu estava dizendo if se a idade for menor que 16 anos, que 18 anos, não pode votar. Aí eu fazia um outro if, se a idade for maior de 18 e menor que 65, voto obrigatório. Aí eu fazia um outro if aqui e fazia se a idade for maior que 65, não precisa votar, né? Pois bem, eu estava utilizando esses ifs porque é o seguinte: se nós utilizarmos um else, por exemplo, se a gente só tivesse um if e um else, tá? Um if seria a primeira condição. Se essa condição não fosse verdadeira, ele ia para o else e executava. Só isso. Então, tipo, nós tínhamos essa opção, se a primeira opção não fosse válida, ele ia para a segunda opção. E é basicamente isso. Que seria o if seria a primeira opção e o else seria a última opção. Porém, como eu estava querendo ter mais de uma opção, eu fazia o seguinte. Eu estava fazendo vários ifs, né? Eu fazia um if, aí depois eu vinha aqui e fazia outro if, né? Que era para poder ter mais de uma opção. Então, se essa primeira opção não fosse, se esse primeiro if não fosse verdadeiro, a condição dele não fosse verdadeira, a gente verificava a segunda opção, o segundo if. Se essa condição não fosse verdadeira, a gente ia para o terceiro. E por aí vai. Porém, existe uma maneira da gente poder ter, por exemplo, mais de uma condição utilizando um if e um else. Então, se a primeira condição não for válida, e também a última condição, mas se a gente quisesse ter mais de algumas outras opções de verificação, nós iríamos utilizar o else if, que seria assim, ó, else if. Então, a gente poderia ter quantas opções a gente quisesse. Então, se essa primeira opção não fosse válida, nós iríamos para a segunda opção. Se essa segunda opção não fosse válida, nós iríamos para a terceira opção. Se essa terceira opção não fosse válida, aí sim nós iríamos para a última opção. Então, o else if, ele nos permite utilizar, que o nosso bloco de if e else, ele tenha a opção de ter mais de uma opção de condição sem ter que estar utilizando o if o tempo todo. E isso é muito... Isso são boas práticas da programação, tá? Então, se você for um programador, seguir a área de programação e for trabalhar em uma empresa, você com certeza vai ver as pessoas utilizando o else if e não vários ifs, tá bom? Então vamos lá. Para ficar mais claro, para a gente ter um exemplo prático que vocês poderem entender um pouco melhor, eu achei um exemplo de um cara muito bom que ele ensinava o else if através dos pesos do lutador do UFC. E aí nós vamos utilizar esse exemplo para poder ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? E é basicamente o seguinte: nós vamos ter uma variável para o peso do lutador. Vamos fazer esse peso do tipo float, tá? Só para variar um pouquinho hoje. E ele vai pesar, sei lá, 75,6, por exemplo. Vamos chutar aqui um peso qualquer. Então nós vamos definir qual a categoria que o nosso lutador ele vai cair. Se ele vai ser peso pesado, peso pena, peso, sei lá, peso leve, por aí vai. Então vamos fazer o nosso primeiro if. If peso do lutador for menor ou igual a, deixa eu ver aqui na tabelinha, 56,7, ele vai ser, ele vai ser peso mosca, certo? Então, se ele não fosse peso mosca e nós quiséssemos dar outras opções, nós não poderíamos utilizar o else, porque o else ele só nos daria a última opção. Então nós não poderíamos ter outras opções, nós não podemos ter outros elses aqui, entendeu? Então para isso nós temos o else if, tá? O else if ele nos permite
justamente isso, que nós possamos analisar mais de uma outra condição. Porque o else, como vocês podem ver, o else ele não tem uma outra condição aqui. Então, se isso aqui não for verdadeiro, ele cai diretamente no else. Porque o else ele não faz a verificação de outra condição. Então, o else if ele já nos permite analisar outras condições. Então, como vocês estão podendo ver aqui, ó, nós fizemos o else if, mas aqui ó, ele já nos mostra um errinho, ó, que está faltando uma condição. Tá vendo? Então, a nossa condição vai ser peso do lutador. Se ele for menor que, na verdade, menor ou igual que 61,2, ele é peso galo. Cadê? Peso galo. Tá bom? Vamos ter novamente mais um outro else if. Eu não vou estar colocando todas as categorias, até porque eu acho que vocês já entenderam mais ou menos como é que funciona. Então vamos botar aqui, se ele for menor ou igual a 77,6, ele vai ser peso meio médio. E vamos colocar um else aqui para finalizar. Vamos só dar uns espaçozinhos aqui, ó, para ficar mais facilzinho de entender. Opa. E ele vai ser, esse nosso else vai ser peso pesado. Pois bem, vamos analisar aqui direitinho esse código. Nós temos a nossa variável do nosso, que tem o peso do nosso lutador, que seria 75,6. Nós temos esse if, que ele verifica se essa nossa condição ela é verdadeira ou falsa. No caso, ele verifica se o peso do lutador é menor ou igual a 56 kg. Caso seja, ele vai ler esse trecho de código aqui, como vocês sabem. Já estão cansados de saber. Em seguida, nós vamos fazer uma outra verificação de outra condição, utilizando o else if. O else if, novamente, ele nos permite verificar outras condições que não seja a do if. Tá? Então aqui nós estamos verificando uma nova condição. A condição de que o peso do lutador tem que ser menor que 61,2. Caso essa condição aqui seja verdadeira, esse if não vai ser executado e nenhum outro resto desse código vai ser executado. Apenas o que está aqui dentro vai ser executado, tá? Que no caso é o jogador ser do peso galo. Em seguida nós temos outro else if, que novamente ele nos permite verificar uma outra condição, uma condição totalmente diferente dessas daqui. Então, como vocês podem ver, a condição é, se o peso do lutador for menor ou igual que 77 kg, ele é peso meio médio. E em seguida nós temos o nosso else. O nosso else ele é o seguinte: bom, se o nosso if e os nossos else ifs não são verdadeiros, ou seja, as condições são falsas, então ele cai direto aqui para o nosso else, que no caso seria o print peso pesado, tá? Então, novamente, se essa nossa primeira condição não for válida, essa nossa segunda condição não for válida, a terceira condição não for válida, ele cai diretamente no else, tá? O else é como se fosse uma saída de escape. Caso nenhuma das nossas condições seja verdadeira, nós temos ali o nosso else para mostrar uma mensagem padrão ou executar um código padrão, caso as nossas condições sejam falsas. E o else if, ele nos permite, basicamente, verificar outras condições, tá? Então nós temos uma condição aqui, nós temos outra condição aqui, nós temos outra condição aqui. Nós poderíamos estar utilizando tudo com if. Poderíamos, porém não é o certo, tá? O correto é utilizar o else if para fazer verificações de novas condições, tá bom? Então, como vocês podem olhar aqui embaixo, ele caiu no peso meio médio, porque o peso do lutador é menor ou igual a 77,6. No caso aqui ele tem 75,6, tá? Então se nós colocássemos aqui um valor, por exemplo, 80,7, ele vai cair no nosso else, na nossa verificação padrão, na nossa resposta padrão, que seria peso pesado. Porque nenhuma das condições verificadas foram verdadeiras, então ele cai diretamente no nosso else, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se ficou qualquer dúvida, pode estar deixando aí nos comentários que eu estou tentando ajudar vocês, tá bom? Não se esqueça de clicar no joinha, se inscreva no canal, e se você tem algum amigo que está querendo aprender Swift, compartilhe esses vídeos aí para ele, tá bom? Talvez esse vídeo seja de boa ajuda para ele, tá? Então, pessoal, até a próxima, valeu, falou e fui!